Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Leandro. Bom dia, Isabela, que vai acompanhar a posterior esse vídeo. Hoje vou passar uma atividade para vocês, porque a escola está em preparação para a festa junina. E a página é 335. De olho na mídia. Tem lá, leia a matéria a seguir e, com base nos temas abordados no item 2, o envelhecimento da população mundial, apresente considerações sobre a questão previdenciária e aponte como os demais países vêm enfrentando essa situação. Foi até um tema debatido nos últimos anos, a reforma da Previdência, muitos anos debatendo, muitos meses, como que vai reformar, de que maneira e etc. Porque é um fato, a pirâmide etária está se modificando no mundo ocidental, na Europa e nas Américas. No século passado, se fôssemos falar percentualmente, a maior parte das pessoas eram de crianças e jovens adultos. Tanto que a pirâmide etária era maior na base e ia diminuindo no topo. Com o passar dos anos, devido a muitos fatores, diminuição do número de filhos por casais, aumento da expectativa de vida, etc., essa pirâmide mudou. Percentualmente falando, diminuiu o número de crianças e jovens e aumentou o número de idosos, porque a medicina ela avançou. Com o avanço da medicina, da nutrição, as pessoas estão vivendo mais tempo do que se vê no passado. Menos pessoas morriam do que se morriam no passado. Então, a qualidade de vida aumentou, a expectativa aumentou. Como consequência, a gente está tendo mais idosos e menos crianças, porque criança é caro, não é fácil, o Brasil vive crise atrás de crise, inflação atrás de inflação, o Brasil não enfrenta uma estabilidade, um crescimento econômico como a Europa, Estados Unidos, Canadá e etc. E tudo isso leva a pessoas a terem menos filhos, até a questão de pensar mais na carreira profissional, entende-se que se vive mais, então dá para planejar ter filho com 30, 40 anos, você vai ver até 80, 90, tudo isso faz a população ter menos filhos por casal e aumenta da qualidade de vida. E que isso impacta na economia? Porque a questão da previdência, na previdência você tem os idosos que recebem integralmente o seu salário e os jovens que descontam um pouquinho do salário para a questão da previdência. Aí como é que funciona a previdência? Quem trabalha hoje no presente e é registrado na CLT, desconta uma pequena parte do seu salário, vai para o governo, e o governo pega esse dinheiro e dá integralmente para todos os aposentados de todas as áreas. Seja a área militar, seja um cara que trabalhou na indústria, seja um cara que trabalhou no campo, seja um cara que trabalhou de maneira autônoma, enfim, todo político, juiz, etc., ele vai receber integralmente o salário que recebia na ativa, ou pelo menos um salário mínimo, ninguém recebe menos que isso. E o que se arrecada é menor do que se gasta. Aí como que o governo faz? O governo, através de outros impostos, ICMS, PINs, COFINS, impostos variados, pega esse dinheiro, coloca na Previdência, cobre esse rombo e consegue pagar integralmente. Senão o governo teria que ou não pagar, ou imprimir mais dinheiro e gerar uma inflação. Porque ia aumentar, tudo ia ficar mais caro devido à lei da oferta e da demanda. E aumentar a demanda, e quando se aumenta a demanda, o valor da oferta aumenta. Porque se você não vende para A, B, o C, o D e o E vão querer. Você pode aumentar porque as pessoas vão pagar. Por conta disso, alguns países têm reformado a sua previdência social. Qual o sentido? Qual o intuito? Fazer com que mais trabalhadores demorem para entrar na questão de recebedor, porque o governo tem interesse que os adultos continuem pagando e não recebam. O governo brasileiro fez isso, reformar a Previdência, e a estimativa é que lá na frente, pessoas com 50, 60 anos que receberiam vão pagar. E aí você faz esse número de pagadores se aumentar e diminui o número de recebedores, para que a conta feche. Senão vai acontecer como ocorria na Grécia, uma crise atrás de crise. O Chile fez isso lá nos anos 70 e 80, a reforma da Previdência. Não tem crise, porque o que você ganha tem que ser suficiente para pagar os aposentados. E como se vive mais, dá para se trabalhar um pouquinho mais. Até porque é uma matemática. Você tem milhões que pagam e milhões que recebem. Só que desses milhões que pagam é um pouquinho de cada um, para pagar outros milhões que vão receber integralmente. Então a conta não fecha. É preciso reformar. Que sentido? Aumentar o tempo que a pessoa vai trabalhar, fazer com que a pessoa permaneça pagando e não recebendo, diminuir o que cada um recebe. O justo é que tem um salário e ninguém receba muito acima disso, porque você vai diminuir o seu gasto. Se você tem muitos
aposentados recebendo 20, 30 mil reais, militares, juízes, políticos, vai ter um rombo, porque você pega essa galera e não paga para militar, para político, seu salário absurdo, vai sobrar mais dinheiro para você pagar o cara que recebe o salário mínimo e etc. E é preciso reformar a Previdência nesse sentido também. Isso é o que vai dizer no texto, então vou pedir que vocês leiam esse texto e respondam essa questão. Apresentar considerações sobre a questão previdenciária. O que os países vêm fazendo nesse respeito? O que o Brasil vem fazendo? O que a Grécia vem fazendo? O que o Chile fez no passado? Então, comentem, por gentileza, Chile, Grécia e Brasil. Que aí vocês vão fazer essa atividade, usar a periodicidade das 2 aulas, para ler o texto, pesquisar sobre o que o Chile fez na questão previdenciária, o que a Grécia não fez na questão, quais as consequências que o Chile enfrentou e a Grécia enfrentou, e o Brasil, o que o Brasil fez. Beleza? Alguma dúvida, Daniel, Leandro? Nenhuma, professor. Obrigado. Não, professor. Isabela, que está vendo essa grava, que vai ver, que tem que ver que se tiver 0 view é falta. Não pode ter um vídeo meu com 0 view, flopar. Tem que ter pelo menos só uma visualização. Sei que eu não sou popular longe disso, ninguém vai querer ver vídeo do cara feio, que fala com voz que dá sono, lógico. Mas a Isabela tem que ver. Então, Isabela, se tiver dúvida, manda mensagem, e-mail. Por gentileza, que eu estou e sempre estarei à disposição. Obrigado, Daniel. Obrigado, Leandro. Até sexta-feira. Valeu, professor. Opa, tamo Até, junto. professor. Até. Tchau, tchau.